Beleza, manejo das taquiarritmias estáveis a gente já comentou por cima, né? Ah, tô com o paciente com FA, o flutter estável. O que é que eu faço? Primeira coisa, tem que saber se eu posso reverter. Tá menos de 48 horas, tá mais de 48 horas. Tá menos que 48 horas, vou reverter FA, posso usar medarona, posso usar propafenona. Se for flutter, eu vou para choque. Se for reentrada nodal, eu faço manobra vagal, depois eu faço adenosina. A gente já comentou por cima, né? Mas e se o bicho pegar? Se o bicho pegar e o paciente estiver instável, o que é que eu faço? Aí só para a gente organizar aqui a cabeça, né? O que é que eu tenho que fazer frente ao paciente com taquiarritmia na emergência? A primeira coisa é o MOV, né? Clássico do ACLS, a gente já comentou. Monitorização, oxigênio e veia. Monitor, o ideal é botar naquele monitor bonitinho, né? Multiparamétrico, onde eu vou ver oximetria, vou ver pressão, vou monitorizar com os eletrodos do paciente para ver frequência cardíaca momento a momento e tal. O oxigênio, eu botei aqui o asterisco, né? Porque cada vez mais a gente tem sido conservador com o oxigênio. Na época que eu era estudante, era aquele negócio. Chegou o paciente grave na emergência, ou potencialmente grave, tá com cateter de oxigênio, vamos para frente. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Tanto é que estava lá no manejo de infarto, entrava o Mona, que depois virou Monab, depois virou Monabist, enfim. Mas estava lá, a segunda letra que era o O de oxigênio, você usava para todo mundo. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, no paciente com infarto, você usar oxigênio. No paciente que não precisa, que está saturando bem, pode ser até maléfico. A gente vai usar quando estiver desaturando. E excesso venoso, porque é óbvio, né? Se o cara está com ataque à arritmia, tem uma chance grande de ele precisar de alguma medicação na veia. Segundo passo é definir se há sinais de instabilidade. Aí como é que eu faço para saber isso? Eu criei esse mnemônico aqui, que é chia. O paciente chegou para você no pronto-socorro, eu tenho que ver se ele chia. Ah, é porque se ele tem broncoespasmo? Não, aqui é o mnemônico, né? Então, sede de consciência alterada, tem aquele paciente que chega obnubilado ou que teve uma síncope agora há pouco. Então, isso aí geralmente é sinal de baixo débito cardíaco. H de hipotensão. Ah, dá até um nível certinho. Classicamente, para a prova, o pessoal bota sistólica abaixo de 90. Mas isso é muito relativo, né? Sempre ver com cuidado isso. Porque às vezes a gente vê paciente no ambulatório, principalmente mulher, às vezes, tem uma pressão basal lá, 84, 60, tá? Então sempre comparar com o basal do paciente. Mas o número mágico seria abaixo de 90. E de insuficiência cardíaca, o exemplo clássico seria a insuficiência cardíaca completamente descompensada, né? O edema agudo de pulmão e tal. E a de angina, que é aquele negócio que o paciente está com frequência cardíaca tão alta que está precipitando dor torácica típica. Aí tem que ser angina mesmo, né? Então, se o paciente tiver qualquer um desses quatro, a gente caracteriza ele como um paciente instável. Por quê? É sinal que a frequência cardíaca está tão alta que está comprometendo o débito cardíaco, esse tipo de coisa. Então, um paciente tem risco iminente de vida. Então, eu tenho que atuar logo. Beleza. Aí uma dúvida. Eu tenho arritmia e tenho instabilidade. Obrigatoriamente eu tenho que reverter a arritmia? Não, eu tenho que ver o que é causa e o que é consequência. Exemplo, digamos que eu tenho uma paciente no ambulatório que eu acompanho há muito tempo, que vem para mim sempre com FA com frequência de 90, 100. Ela está de boa, não tem sintoma, então quando eu tento aumentar o beta-bloqueador ela reclama que tem hipotensão, tá bom. Dona Maria, vamos deixar a senhora aí com frequência de 90, 100, a senhora não sente nada mesmo e tal. Aí digamos que essa paciente agora desenvolve uma pneumonia ou alguma infecção. E aí faz um choque séptico. Digamos que ela chega na emergência com frequência cardíaca de 110, 120 e com pressão lá embaixo, 6/4. É a arritmia com frequência de 110, 120 que está causando a instabilidade desse paciente? Não é. Ela tinha frequência de 100 semana passada, estava boazinha. Só subiu de 100 para 120. O problema é que ela está com choque séptico, por ITU, por pneumonia, o que quer que seja. Então você tem que ver se aquela frequência cardíaca é ela que está causando a instabilidade ou se ela é só uma consequência do paciente estar hipovolêmico, alguma coisa, e a frequência cardíaca aumentou de forma compensatória. Aí uma regra bem prática que tem é o seguinte: taquiarritmia não costuma estabilizar com frequência menor do que 150. Mais uma vez, a arritmia só costuma estabilizar o paciente de 150 para cima. Tem exceções, tem exceções. Porque às vezes você pega um paciente que já tem um coração doente de base. Então, digamos, era um paciente que tem lá um FA com frequência de 70, a fração de ejeção de 20% lá embaixo. Se esse paciente, se a frequência dele sair de 70 para 130, 140 de uma hora para outra por um FA de alta resposta, isso já pode ser o suficiente sim para estabilizar ele. Mas via de regra, tirando esses casos assim muito complicados, né, coração muito doente, tem que ser de 150 para cima. Então, a primeira coisa é saber o que é causa e o que é consequência. Aí não, eu fiz tudinho e cheguei à conclusão que a causa da instabilidade daquele paciente é a arritmia. Cheguei, olhei lá, isso é mais fácil falar do que fazer, às vezes fica misturado na prática, mas cheguei lá, o paciente estava na UTI, até 5 minutos atrás estava bem, a frequência cardíaca estava de 80,
e agora o paciente fez um FA com frequência 190, a pressão estava boa, caiu, pronto. Eu deixei de forma bem clara que a causa é ataque à arritmia. Qual a primeira conduta? A primeira conduta é chocar, certo? Ataque à arritmia que está causando instabilidade hemodinâmica tem que chocar. Ponto final. Aí como é que eu faço para cardioverter um paciente? Tem vários passos, né? Primeira coisa, eu tenho que sedar o paciente. Veja bem, o ideal é que você cede, certo? Mas às vezes a instabilidade é tão grande que o paciente já está quase naquela coisa, naquele estado preparada praticamente. Então às vezes não dá nem tempo disso. Desespero total. Mas não, o paciente, por exemplo, o paciente está sudoreico, a pressão cair, mas o paciente está consciente e tal, é muito desconfortável você chegar lá e tacar um choque no paciente, certo? Então, o ideal é que você faça uma sedação com parcimônia, porque veja, o paciente está com instabilidade. A gente sabe que todos esses sedativos, em grau maior ou menor, eles podem piorar essa instabilidade hemodinâmica. Então, assim, aqui uma sugestão só, opções para sedação tem inúmeras, né? Dormonide, etomidato, enfim, tem vários. O que a gente costuma falar nesses casos é evitar propofol, porque o paciente já está com instabilidade de origem cardiogênica. Propofol é particularmente potensor. Mas, por exemplo, dormonide, uma das apresentações é ampola de 5 mg e 5 ml. Tem também de 15 mg em 3 ml, tem vários tipos. Mas, por exemplo, você pode fazer de 1 a 5 mg para deixar o paciente confortável. Aqui é uma coisa importante. Porque quando a gente vai estudar intubação, a gente vai vendo aquelas doses por peso. E é muito comum, na hora que você calcula lá pelo peso do paciente, dá para você fazer 10 mg de dormonide de uma vez só. Não vá fazer isso com um paciente que está com taquiarritmia instável e que você vai ter que reverter. Mais uma vez, o paciente está instável, só precisa de um empurrãozinho para ter uma parada, alguma coisa. Então, o que é que você vai fazer? A gente faz um protocolo similar ao que a gente faz no transesofágico. Vai fazendo ali de 1 a cada 1 ou 2 miligramas. Espera uns 30 segundinhos, vê como é que o paciente fica. O que você quer é o seguinte, que o paciente fique ali meio adormecido, mas que ainda responde alguma coisinha para você. Você não quer que ele fique completamente chumbado para, tipo, o protocolo de intubação, né? Que o paciente não pode ter reação na hora que você coloca lá o laringoscópio. Não é esse o objetivo. É deixar o paciente confortável. Você também pode fazer fentanil, né? Aí faz aquele esquema, a ampola tem 2 ml, diluir esses 2 ml, 8 ml de soro fisiológico. Também pode fazer dali um pouquinho, 1, 2 ml, para tentar tirar a dor do paciente. Na prática, a maioria dos serviços só faz dormonide, sinceramente. Por quê? Faz o dormonide lá, o paciente fica confortável. Na hora que você der o choque, não é incomum o paciente fazer faixa de dor, mas mesmo que ele tenha algum desconforto, depois ele não vai lembrar, porque tem o efeito amnésico do dormonide. O que é crucial, isso não pode ficar em dúvida. Você tem que tomar muito cuidado com a sedação nesse momento, porque o paciente está instável. Se você pegar pesado na sedação, você pode transformar um ataque à arritmia com instabilidade. Acho que o paciente estava com pulso, tudo tranquilo, numa parada cardíaca, intubação, prognóstico pior. Então tenha muito cuidado na hora da sedação. Aqui são algumas dicas só, a gente fala isso em mais detalhes no nosso curso de emergência. Mas aí beleza, sedei o paciente, monitorizei, tudo bonitinho. O pessoal está preparando ali o dormonide para eu sedar. E aí eu vou para a cardioversão elétrica, certo? Então na cardioversão elétrica eu vou ter que monitorizar o paciente, aí eu vou ter que pegar o carrinho de parada, né? E aí o carrinho tem os eletrodos dele. Não, Eduardo, mas ele está monitorizado já no eletrodo, no monitor aqui em cima, aquele monitor de suporte. Não adianta, você vai ter que monitorizar ele também pelo carrinho de parada para sincronizar o choque, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Separa o material de reanimação, pode ser que o paciente tenha que ser entubado, alguma coisa do tipo. E aqui, negrito total, sincronizar o choque. Nessa máquina aqui especificamente está meio borrado, mas o botão de sincronização é esse aqui. Então tem que sincronizar o choque. Por que eu preciso sincronizar o choque? Aqui é mais um aspecto de eletrofisiologia. Vocês estão cansados de ver já as fases do potencial de ação. E aqui é um conceito novo, certo? Dessa fase aqui, da fase 0 até o começo da fase 3, a gente tem isso daqui, que é o período refratário absoluto. Nesse período aqui, eu posso dar o estímulo que for externo, eu posso chocar o paciente com a dose que for, que isso não vai gerar nenhuma arritmia, nada, porque é ventricular pelo menos, porque ele está no período refratário absoluto. Contudo, nessa fase 3 aqui, e a fase 3 equivale a quê no eletro? Ao complexo QRS, a onda T, desculpa. Então aqui, se a gente fosse fazer o traçado simultâneo, seria mais ou menos alguma coisa aqui, certo? Aqui eu teria o QRS junto com essa fase 1 do potencial de ação, depois eu teria o segmento ST aqui, e aí no final da fase 2 até a fase 3 eu tenho a onda T, certo? Então essa fase 3 aqui equivale à onda T de tatu, esse QRS aqui foi o mais feio que eu já desenhei, mas também não tem problema. Qual o problema? Essa área que está aqui em cinza é o chamado período refratário relativo. Aqui
se você aplicar um estímulo grande no paciente, como por exemplo um choque de alta energia, isso aqui pode induzir uma arritmia ventricular grave, como taquicardia ventricular ou mesmo fibrilação ventricular, certo? E veja que isso daqui cai exatamente aqui, mais ou menos nessa segunda metade aqui da onda T, certo? Então, resumindo, é isso. Na hora que você sincroniza o choque vai cair aqui em cima do complexo QRS. E com isso, não há risco de você induzir uma arritmia mais grave. Se você não sincroniza, o choque vai cair na hora que você aperta no botão. E pode cair aqui, pode cair aqui, pode, mas pode cair aqui. Se cair aqui nesse período refratário relativo, pode induzir uma arritmia grave. Está aqui um exemplo, é o chamado fenômeno R sobre T, ou seja, você aplicou o choque em cima da onda T. Está aqui um exemplo, ó. O paciente tem aqui onda P de boa, complexo QRS de boa. A onda T estaria acontecendo aqui, mais ou menos, mas aí foi dado um choque justamente nesse local. Na hora que deu o choque, você induziu aqui uma arritmia ventricular no paciente, certo? Então, isso não pode acontecer, certo? Então, você tem que tomar cuidado para não piorar a situação. Você está lá com o paciente com uma fibrilação atrial, por exemplo, digamos, e que está instável, a coisa não está muito boa, vamos reverter. Aí você choca, você transforma a fibrilação atrial numa fibrilação ventricular, por exemplo, que é o ritmo mais grave que tem, né? Então, tem que tomar cuidado, sempre sincronizar. Depois que você sincronizou, tá lá trazendo, monitorizou o paciente, sincronizou na sequência. Na hora que sincroniza, vai aparecendo um aviso sonoro que está sincronizado, tudo bonitinho. O pessoal injetou o dormonide, o paciente rebaixou o nível de consciência. Aí você vai ter que dar o choque propriamente dito, né? E aí você tem que saber qual é a energia que vai escolher. Eu vou usar 70, vou usar 150 de energia. Qual é a energia que eu vou usar? Aí, para saber isso, tem esse padrão aqui, que é o que o ACLS recomenda. Se eu tenho um ataque cardíaco de QRS estreito irregular, eu vou usar de 50 a 100 joules. Um exemplo, se for um flutter, um ataque cardíaco por reentrada nodal, 50 a 100 joules. Se for um ataque cardíaco de QRS estreito irregular, qual é a principal hipótese? FA, né? Aí depende, esse daqui é bem definido. Se o desfibrilador for bifásico, a energia 1, de 120 a 200. Se for monofásico, outro, 200. Eu posso arredondar para 200. Se a taquicardia for QRS largo irregular, qual é a principal hipótese? 80% dos casos, taquicardia ventricular, vou usar 100 joules. E se a taquicardia for de QRS largo irregular, uma das possibilidades é tossados de Poan, né, que a gente já viu. Aqui, geralmente, eu não vou conseguir sincronizar o choque. Então, geralmente, eu vou desfibrilar. Aqui vem um conceito importante. Qual é a diferença de cardioversão e desfibrilação? Cardioversão está sincronizado. Desfibrilação é não sincronizado. Quando é que eu vou dar não sincronizado? Por exemplo, parada cardíaca, certo? Primeiro, porque parada cardíaca, se o paciente tiver em TV, FV, ele já está em parada cardíaca, não tem como piorar mais, então eu não posso perder um segundo ali para dar um choque, eu dou o choque logo, ponto final. A outra situação é essa, o paciente ainda tem pulso, por exemplo, está com uma tossada EPOAN, alguma coisa do tipo, mas por ser uma taquicardia irregular, polimórfica, muitas vezes o aparelho não vai conseguir sincronizar. Aí você vai ter que desfibrilar mesmo, paciência. Dicas para cardioversão elétrica. O ideal é você botar as pás nessa posição anterolateral. Aqui não está o mais correto. Geralmente o mais correto é descer essa pá aqui mais para baixo, certo? Você pode fazer anteroposterior também, mas a logística não é fácil. Botar uma pá na frente ou outra atrás. Geralmente se faz essa anterolateral. Tem que comprimir bem o tórax do paciente, colocando o seu peso sobre o tórax do paciente para jogar para fora o ar. Isso vai aumentar a condução de energia elétrica. E é aquele velho esquema, né? Todo se afasta, só chocar o paciente, não chocar nem você nem os outros, né? Se o primeiro choque não funcionar, você pode ir aumentando o nível de energia. Então, algumas dicas rápidas de cardioversão elétrica para você diagnosticou a arritmia por todas essas aulas que a gente viu agora. E agora se vira nos 30. Tem que tratar, a gente está dando só algumas dicas aqui para facilitar a parte de tratamento. Vamos que vamos.